tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? Semaninha deliciosa, descansar depois do carnaval, tudo lindo. E a gente tá aqui para falar de coisas não tão lindas, aliás, nada bonitas. A gente vai falar sobre casos de racismo. Casos de racismo não em qualquer lugar. Casos de racismo no trabalho. A gente tem visto aí várias notícias dando conta de casos como estes, no Brasil e no mundo. Aqueles que vão para a imprensa chamam mais atenção, são aqueles envolvendo jogadores de futebol, casos em grandes lojas, e a gente também recebe notícias que acontecem em pequenas lojas. Na verdade, casos de racismo acontecem todos os dias. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Em maior ou menor grau, mas acontece. Muito bem, para falar sobre isso hoje, a gente está aqui no estúdio com a Dani. Tudo bem, Dani? Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde ainda, boa tarde. noite. Já são mais de 18 horas, mas boa tarde, né? Ainda temos dia. Tudo bem, João? Bem-vindo. Bom dia, porque sempre é um bom dia. E outra também, na verdade, a gente tem como essas questões de esse mundo internet, sempre é bom a gente falar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque a gente não sabe a hora que o telespectador vai ver. A gente sabe que, né, a gente não sabe se a pessoa está na Holanda, se a pessoa está nos Estados Unidos, então eu sempre tenho esse aspecto em falar bom dia, boa tarde e boa noite, né? E também a gente não sabe se a pessoa está assistindo ao vivo, se ela está assistindo gravado, se ela está na casa dela, se ela está como o Ricardo ali, numa sacadinha marota, a gente não sabe. Ah, o Ricardo, por que o Ricardo não veio pra cá? Bonito, Ricardo. O Ricardo sempre faz do lugar eu onde ele está. mas eu ainda estou aqui de repouso, né? Ainda convalescendo, mas eu logo já vou voltar ativa. Dá boa tarde para todo mundo, então, já que deram boa noite, bom dia, eu vou de boa tarde, porque eu estou com um solzinho aqui atrás de mim ainda, então, tá um bom fim de tarde agora, eu vou dar boa tarde para todo mundo. É uma delícia quando a gente pode trabalhar do lugar onde a gente está, não é, gente? Aqui a gente escolhe. A gente escolhe se a gente vem para o estúdio, se a gente faz de casa, se a gente faz no escritório, se a gente faz da praia. Aqui tudo já aconteceu. E isso é muito bom, né? Essa flexibilidade, Essa né? flexibilidade do local de trabalho, de trabalhar remotamente. Vocês sabem que eu sou apaixonadíssima por isso, né? Mas eu estou devendo, eu pretendo nos próximos programas ir no estúdio. Era para eu estar aí hoje, mas com o dedo quebrado fica tudo mais difícil. Vocês não estão vendo, mas eu estou com o pé aqui em cima do banquinho, imobilizado e com ele para cima para não ficar inchado. Certamente ele tá de camisa e embaixo samba canção também. Que isso, Ivi? Não, ele tá de bermuda. Ah, é uma bermuda, Isso, tá bermuda, bom então. bermuda Mas aqui. ele poderia estar de samba canção, que a gente não ia dizer nada. Já tem vários casos, né? Que Vários acontecem na internet, né? Que isso. Bom, tudo isso para descontrair, porque a gente vai falar de um assunto que não é delicioso, não é agradável, que são os casos de racismo, que ainda são uma constante. Mesmo no Brasil, que tem uma lei que pune, né? Mas infelizmente é isso que a gente tem visto por aí. Os casos de racismo no trabalho são muitos, e eles podem trazer vários prejuízos para a saúde mental dos trabalhadores, vão influenciar a todos que estão ali naquele ambiente, direta ou indiretamente. Racismo
É crime do Brasil, mas em outros países do mundo parece que não, né? Eu vou começar direto com você, João. Pode falar. Boa tarde. Pode falar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite ou boa madrugada também. Boa né? madrugada. As pessoas- Mas quem tem que falar é você. Sou eu? Casos de racismo, infelizmente, ainda são uma constante. Hum, Os casos dos jogadores, eu acho que um mesmo jogador sofrendo 3 eventos diferentes, né? De racismo, é bastante coisa para a saúde mental dele, né? vamos começar, né? São duas partes, né? A pergunta, né? Pergunta, inclusive, teve uma loja de Santa Catarina que teve que indenizar em 50 mil reais, tá? Inclusive tá aqui, ó. Tô com a notícia aqui, né? Uma loja de Santa Catarina. O chefe usava referências ir para o tronco ou tomate de batatas ao falar com a funcionária. Isso é um absurdo. E aí, o porquê que eu tô começando a se falar isso? Porque o que acontece? Em janeiro agora, antes o crime de injúria racial e racismo não era igual, né? E agora, em janeiro de 2023, se equiparou-se o crime de racismo e o crime de injúria racial exatamente por quê? Porque a gente já achava que o combate ao racismo fosse a injúria, a gente teria-se alguns problemas, né? E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu vou chegar, inclusive, no futebol. Porque uma das questões do crime de injúria ter sido equiparado é exatamente por causa das arenas de futebol, né? Porque aí o crime de injúria, se for feito por 2 pessoas ou mais, esse crime pode se ampliar a condenação dele e esse crime, hoje ele é inafiançável. Então, qualquer prática de racismo, ou que você xingue a pessoa, ou que você não permita que a pessoa entre no local, então, na verdade, hoje ele é igual, né? Não é como nos anos 70, inclusive a Glória Maria passou por isso, né? A primeira lei do Brasil, que foi a Lei Afonso Arinos, foi exatamente por causa que uma bailarina norte-americana não pôde entrar no Copacabana Palace. E a Glória Maria aconteceu mais ou menos isso num hotel no Rio de Janeiro, nos anos 80, em que ainda era a Lei Afonso Arinos, que ainda era uma contravenção penal, né? E aí veio a Lei CAO em 89, a Lei 7716, que é a lei de que o racismo é crime no Brasil, que só veio na Constituição de 88. Então, os casos de racismo que se acontecem no Brasil e no mundo, um exemplo, tiveram 3 casos, 4, na verdade, casos de racismo na Espanha, né? 3 com Vinícius Júnior e a gente tem que combater, que são 2 coisas diferentes e iguais ao mesmo tempo, né? A gente viu que na Ponte de Madrid, colocar o Vinícius Júnior enforcado, aquilo é um crime de ódio. Então a gente tem que tomar um extremo cuidado. E outros 3 casos. Colocaram um boneco Um boneco dele, o representando, né? representando a população negra que se vive na Espanha, principalmente em Madrid. E Madrid é uma cidade extremamente complicada, né? E em todos os sentidos. Por exemplo, o metrô de Madrid não tem acessibilidade. Né? O metrô, vocês estão vendo que eu sou um cadeirante. O metrô de Madrid não tem acessibilidade. Mas não é o caso agora. Você coloca um boneco, né, enforcando um negro brasileiro, uma negra brasileira, né? Em que aonde a população espanhola muitas vezes ela não entende como foi o processo de escravidão, né? Nos 350 anos que foi a escravização nas Américas, né? Os escravizados é o primeiro ponto. Um segundo ponto, você está numa arena de futebol, numa das principais ligas do mundo, que é a Liga Espanhola de Futebol, onde Romário jogou, onde Ronaldo jogou, onde Ronaldinho Gaúcho jogou, onde Rivaldo jogou, Kaká jogou. Foram 5 jogadores, melhores jogadores do mundo, os brasileiros que foram jogar nessa liga e não se entendem como tem que se combater o combate ao racismo. Em que, inclusive... e teve um outro caso também que eu esqueci também, que inclusive, né, tô lembrando, né, a questão que a gente tá numa mesa uma roda de conversa, né, em que aonde um comentarista espanhol falou que o Vinícius Júnior não podia dançar, fazer comemorações
nos seus gols, porque ele estava fazendo macaquice. Então a gente vê como é que é uma situação complexa, né? E era uma situação complexa até você ver numa arena que tem 50, 60 mil pessoas, né? Com o jogador Iago de basquete, que é da seleção brasileira de basquete agora, e está jogando num clube alemão, em que uma torcedora, e isso dá para ver, isso tá inclusive na grande mídia, chamando ele de macaco. Ele tá, como eu tô aqui, a torcedora tá atrás, ele tá de lado, e a torcedora tá chamando ele de macaco diretamente. Só que o que acontece nesse caso, né? O Real Madrid foi a público condenar o caso de racismo. O clube alemão do Iago não foi. E é muito estranho, um exemplo, um clube alemão não fazer isso, porque a gente sabe que as melhores escritos de diversidade na Europa estão na Alemanha. Então e na Alemanha se tem-se leis de combate ao racismo exatamente por causa da questão do Holocausto, toda uma questão, mas a gente sabe que tem uma questão turca na Alemanha que é extremamente complicada, né? É muito difícil se falar sobre o racismo, principalmente fora do Brasil, na Espanha, onde não se tem uma lei de combate ao racismo. Em alguns países da Europa se acontece isso, ou por motivos de alguns dirigentes de algumas forças políticas que incentivam isso, ou de realmente não se ter uma política de combate a isso, né? Porque, um exemplo, na Espanha, a gente tem uma questão além da colonização, se tem imigrantes de muitos lugares do mundo, que inclusive da África, em que inclusive jogadores de futebol espanhóis que são africanos. Sim. E não é um, dois. Então a gente tem que as pessoas têm que ver isso. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante também se colocar, que isso no caso da Europa inteira, quando essa seleção ganha, eles são franceses, espanhóis, italianos, tá? E quando eles perdem, eles são africanos, eles não valem nada. Então a gente tem que começar a se não naturalizar. E eu não estou falando que no Brasil não tem racismo, gente. Por favor, a gente está colocando alguns pontos em que na Europa o que está acontecendo, né? A gente não pode esquecer de alguns casos no Brasil. Um exemplo, o caso que está acontecendo agora com o Yanomami Também é uma questão racial. É uma questão racial, uma questão indígena de povos originários. Então a gente tem que entender também em que você está falando só da Europa. Não estou falando só da Europa, estou falando... A gente está falando de casos de racismo no ambiente de no trabalho. ambiente de trabalho. Acontece que os casos que estão sendo comentados agora, que vieram a público, agora mais recentemente, são esses casos que envolvem os jogadores. Mas que também são trabalhadores, né? Muitas pessoas acham, eles são jogadores, não são trabalhadores. São, o trabalho deles é jogar bola, né? Uhum. Dani, quando a gente fala nesse assunto, né, que é tão caro à população brasileira, aos trabalhadores fora do Brasil também, mas especialmente à população brasileira. Alguns casos devem chegar para você no que se refere a essas questões, né? Queria saber o que você costuma orientar as pessoas que te procuram a se prevenirem até, ou vamos mover uma ação contra o racismo, contra essa pessoa por ter sido racista. Como que isso acontece? Na realidade, se a gente observar, são poucos casos que aparecem na mídia. Então, é quando realmente dá voz a esse problema, porque situações acontecem diariamente. Com certeza. E o que acaba acontecendo muitas vezes é a dificuldade de se comprovar. Assim como ele contou que estava o jogador e a pessoa atrás, e aí pegou a filmagem da pessoa falando, pegou exatamente naquele momento aquela situação, porque talvez pudesse ter acontecido outras situações na qual ninguém tinha percebido. Uhum. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é realmente de ter a prova do racismo acontecendo no ambiente de trabalho, assim como no dia a dia da pessoa.
Porque normalmente quando acontece, pega a pessoa muito desprevenida, a pessoa não está esperando aquela situação. Então, assim, a orientação que a gente dá é realmente que não pode, a gente realmente não pode permitir que isso aconteça. É óbvio que envolve muitos fatores, porque quando a gente trabalha, a gente depende economicamente, financeiramente, a gente tem família, então é difícil muitas vezes você combater naquele momento a situação. Mas eu acredito que tenha, aí volta naquela conversa que a gente tem, procura sempre um advogado para ter orientação naquele caso específico, como que pode fazer para evitar que ocorra novamente e, se acontecer, como fazer essa prova para que a gente realmente consiga ingressar com uma ação, ir na polícia, tomar todas as providências para realmente minimizar esse trauma, porque é como você lembrou no começo do programa, não é só o problema do racismo, é o quanto isso implica na vida dessa pessoa. E a gente tem muitos casos que envolvem um problema emocional muito forte. Então, você acaba, às vezes, a pessoa ficando com depressão, com outros tipos de doença proveniente do trabalho, que muitas vezes é difícil você trazer a correlação do que aconteceu com aquela doença do trabalho. Então, a minha orientação para as pessoas é qualquer coisa que aconteça com você que seja diferente do que uma cordialidade, do que um ambiente saudável, procure um advogado, que daí ele vai te dar toda a orientação de como conseguir essas provas para realmente eliminar esse tipo de problema. Pois é, a gente fica pensando que muitas vezes a gente vê algumas pessoas passarem por situações assim, outras pessoas julgarem, dizendo não, quanto mimimi. E aí é difícil, né, Ricardo, também viver tudo isso e achar que tá tudo normal, que tá tudo certo e seguimos alegres caminhando por aí. No seu caso, Bem, não, você tá com a perninha para cima. bem difícil, né, Ive? Esse assunto, né, dos jogadores, a gente fica imaginando se ocorrem casos de racismo até com, às vezes, celebridades, né? Até com alguém que, de repente, o agressor, quem está sendo racista, pode até se colocar numa posição de inferioridade, né? Às vezes o torcedor que está lá fazendo aqueles atos absurdos contra o Vinícius Júnior, contra o Iago, ou contra outros jogadores, contra que já tivemos muito por aí, é alguém que não tem poder social, poder econômico, né? De forma alguma até comparado contra quem está agredindo. E se essas pessoas são agredidas, a gente fica imaginando como é que é o dia a dia, na verdade, do trabalhador, né? Numa indústria aí com 10 mil pessoas, em comunidades, às vezes, onde realmente existe, né? Uma cultura enraizada do racismo que é muito triste e algo, para mim, até inclusive muito atrasado, né? O racista é, antes de tudo, alguém fora do seu tempo, né? Alguém é atrasado no tempo e espaço. A gente está falando de casos assim de celebridades, mas o problema, né, é realmente com os trabalhadores de baixa renda, né? E muitas vezes até com a mulher. A mulher negra de baixa renda sofre muito no mercado de trabalho, né, Ive? A gente podia gastar, acho que um programa inteiro só para falar sobre todos os problemas, infelizmente, que a mulher negra de baixa renda acaba sofrendo no mercado de trabalho e no seu dia a dia. Porque aí já vem dois preconceitos, né? Se a gente pegar no Brasil, no Sul, uma mulher negra e nordestina, nos estados do Sul ou do Sudeste, aí você então chega num problema muito grande, né? Que às vezes a mídia não vai cobrir tanto assim, que infelizmente às vezes as pessoas tendem como corriqueiro e é um absurdo, não existe motivo, lógica, é arcaico, é antigo, é atrasado, é ilegal, é imoral e essas situações têm que acabar, né? Tomara que esses casos
que são cometidos, né, esses crimes contra esse tipo de gente que tem poder, tem dinheiro, tem como se defender, sirvam para demonstrar o quanto errado é isso e como a sociedade tem que avançar, né? E para uma direção totalmente contrária a essa que, infelizmente, foram esses casos que aconteceram dessa vez que a gente está falando na Espanha, mas acontece no Brasil, acontece no resto da Europa, infelizmente acontece no mundo inteiro. Pois é, infelizmente. A gente vai continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho, depois do comercial. A gente volta já já. Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E eu tenho certeza que você aí, que está nos acompanhando de casa, do trabalho, do trânsito, sabe-se lá o que você está fazendo, mas a gente tem certeza que você já deve ter ouvido dizer que casos de racismo podem impactar seriamente a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras, né? Pois é, a discriminação racial ela pode potencializar o surgimento de doenças como burnout, depressão e ansiedade. Ano passado foi publicada uma pesquisa em que mostra que o racismo é a principal forma de discriminação no trabalho em 75% das empresas brasileiras, ou seja, né? É muita coisa, gente. 75% das empresas brasileiras têm o racismo como principal forma de discriminação. E ao redor do mundo, 82% dos entrevistados afirmaram que já presenciaram algum tipo de discriminação nesse ambiente. Olha, triste notícia, né? Mas aí volta aquela conversa, né? Isso são das pessoas que conseguiram realmente buscar uma ajuda, participar, porque o quantas pessoas não têm e não conseguem ter essa associação, essa vinculação que o trabalho realmente ocasiona. A pessoa acha que pode ter algum outro qualquer problema. Outra coisa, né? A última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra que um outro fator, né? A remuneração de trabalhadores negros é, em média,
45% menor do que a de funcionários brancos. Ricardo, jogo para você essa bola. Olha, eu trabalho com o pessoal da siderúrgica da Uzi Minas, em Cubatão, há muito tempo, né? E eu já vi coisas, Vivi, quando você fala disso, eu já vi desembargador colocar num acórdão que, por exemplo, leucopenia afeta mais a raça negra e absurdos desse tipo. Lógico que eu estou falando, infelizmente, em coisas do final dos anos 90, né? Mas eu já vi esse tipo de coisa absurda até na justiça, né? E como é que você faz para combater o crime quando o desembargador é racista, né? O mundo, infelizmente, é difícil. Ah, São notícias, né, que a gente está dando aqui de um mundo que a gente quer mudar, mas às vezes tem situações muito bacanas. Eu falei de um caso que eu presenciei há muitos e muitos anos atrás, mas teve agora, tá, nesse mês, uma decisão muito legal. Teve um juiz que condenou um piloto de avião que foi almoçar ou jantar, realmente agora eu não sei, num restaurante no Nordeste, e publicou comentários extremamente racistas contra os nordestinos, referente ao atraso na comida, e chamou eles de porcos no comentário. Ele foi condenado agora não só a pagar uma indenização para um fundo que vai para órgãos sociais e ONGs sociais, lá acho que foi em Recife, se não me falha a memória, como também, e principalmente, uma ideia que foi muito legal, o juiz condenou ele a ler um livro sobre racismo e fazer um resumo desse livro para ele aprender a não ser mais um racista. Foi uma sentença que eu achei maravilhosa, né? Eu gostaria de aplaudir esse juiz, da mesma forma que eu critiquei aqui no começo da minha fala, uma decisão aí que, né, extremamente falha, a meu ponto de vista, né, e até ilegal, que eu presenciei lá no final dos anos 90, eu gostaria de dar parabéns para esse juiz e pensar que aqueles velhinhos, né, atrasados, que tinham uma ideia racista, estão se aposentando e pensando que gente nova, com uma ideia melhor, uma cabeça muito melhor, pode estar vindo e com decisões que nem essa que eu achei muito bacana mesmo. Eu gostaria de dar parabéns para o magistrado, que ele foi muito bem. Eu diria que é legal ele dar essa lição de casa, né, para esse piloto e tomara que a moda pegue, mas eu acho que esse piloto não deveria apenas ler o livro e fazer um resumo, até porque ele pode pedir para alguém fazer o resumo por ele, né? Eu acho que seria legal ele apresentar oralmente as ideias principais do livro, né? Eu acho que aí a gente teria certeza de que ele leu e aprendeu alguma coisa. Mas, na realidade, houve necessidade até de retratação. Então, ele Sim. realmente teve que publicar se desculpando, falando que não foi isso. Então, se a gente fizer uma reflexão realmente do que aconteceu no processo, já atingiu o objetivo, porque toda essa exposição também dele, de uma forma negativa. Sim, é terrível, né? É terrível. Só que assim, o problema é que o processo demora muito tempo. Salvo engano, esse processo acho que foi 2014. E então, assim, quanto tempo demorou o processo? Quanto tempo não muito aconteceram tempo. outras situações? E só agora que realmente, quando tem uma decisão favorável, é que a partir de agora realmente a pessoa começa a tomar mais consciência e ter essa divulgação para que outras pessoas não façam. Então, é como o Ricardo falou, essa mudança de percepção, dessa mentalidade mais atual, eu não digo nem com relação só ao jovem ou ao mais antigo, mas atual mesmo, porque essa mudança de paradigma que a gente precisa. Então, e o papel do advogado é esse, porque quando a gente ingressa com o processo, a gente está dando todo o material
para que forme jurisprudência e forme entendimentos a favor daquele caso. Então, muitas vezes a gente fica inibido de entrar porque não tem ainda uma legislação própria ou falta algum ajuste, só que o papel do advogado é esse, é você realmente ingressar com esse tipo de ação, porque quanto mais ações a gente tiver, mais a gente vai estar demonstrando o problema que está acontecendo na sociedade, e com isso as pessoas vão começar essa mudança de mentalidade, né? E esperamos que essas coisas também tenham mais celeridade, né? Porque realmente os processos demoram uma vida, muitas vezes, para serem julgados e para acontecer alguma coisa de fato, né? E a gente tem que considerar que esse tempo, a pessoa ainda está na expectativa que não vai acontecer nada com ela, porque a gente tem uma mentalidade assim, que a justiça demora, que não dá certo, que não resolve, que quando, como o Ricardo trouxe, quem é um desembargador não vai sofrer uma sanção, quem é uma pessoa mais abastada não vai conseguir sofrer uma sanção. Então, quando realmente tem um êxito, um processo desse, muda completamente todo o entendimento. Sim. Porque quanto nesse tempo, ele por ser piloto e de repente o outro, por não estar na mesma, aspas, categoria como ele acreditava, que tem essa mudança, essa forma de enxergar como uma categoria superior ou inferior, o quanto de repente ele também não fez alguma coisa nesse período, ou outras pessoas achando que não teria problema nenhum. Quando, na verdade, todas as categorias são importantes na mesma medida. Isso eu costumo dizer para meus clientes, né? Eu digo que eu, como advogada, tenho mesma importância do meu cliente, que é o faxineiro, que é o porteiro, que é o juiz, que é tudo igual. Um depende do outro. Exatamente. O universo, ele realmente um dando a mão para o outro para ter um êxito pleno. Porque se as pessoas assim entendessem, né, Dani, que o coletor de lixo, que nem é lixo que a gente tem que falar, né? O coletor de resíduos sólidos, ele tem talvez mais importância até do que outras categorias, porque fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sem coleta para ver só o que acontece, né, João? É complicado, acho que é muito importante se dizer isso, né? Porque tem algumas categorias que não é que elas cada categoria tem sua importância na sociedade, né? Um exemplo, a gente está na cidade de Santos, que é onde a coleta de lixo só não acontece domingo. Mas tem cidades, um exemplo. Salvador, há 25 anos atrás, a coleta de lixo só era de 15 em 15 dias. Então imagine como é uma cidade como Salvador, que a coleta só é de 15 em 15 dias. Né? Não dá, né? Não dá. Um exemplo. As coletas diárias, tirando domingo, na Baixada Santista, que só são diárias, só são em Santos e Cubatão. As outras cidades é segunda, quarta e sexta em alguns lugares. Outras cidades são terça, quinta e sábado. Né? A gente sabe como é que fica. Inclusive, nem em São Paulo é diariamente a coleta de resíduo, é todo dia. Depende da região, né? Depende da região. No Guarujá, por exemplo, tem bairros em que é todo dia, tem bairro que é terça, quinta e sábado. Ou segunda, quarta e sexta. Ou segunda, quarta e sexta. Então, depende muito da localização do bairro, da população que ali está, da quantidade, né, de população que ali está. Agora, penso eu que deveria ser todo dia. Mas o foco aqui é a gente falar da questão, né, do que a Dani estava falando. Não existe ou não deveria existir essa separação por categorias. Ok, a gente sabe que um coletor de resíduo sólido não estudou, não tem a qualificação que precisa ter um desembargador, por exemplo. Mas uma profissão não é mais importante ou está numa categoria superior e a outra inferior. Mas as mudanças, elas acontecem. Se a gente olhar a parte histórica do mundo, toda mudança acontece com uma revolução. Então, assim, mas a revolução ela acontece dentro de casa, quando a gente realmente traz para a tona toda essa busca pelo direito no sentido amplo, no sentido quando a gente dentro de casa separa os resíduos, quando dentro de casa a gente educa as crianças a não terem essa discriminação porque é mulher, porque é negro, porque é branco, porque... Então, assim, porque às vezes a gente traz só de uma forma, só que isso tem que começar
efeito formiguinha mesmo. Eu acredito muito nisso. Então, quando eu trato o outro bem, pode ter várias pessoas que não tratam, mas eu vou estar contribuindo de alguma forma. Então, se eu faço, o outro faz, automaticamente todo vai se transformando. Assim como a gente está falando do processo, toda a implementação e a legislação, ela acontece quando várias pessoas estão requerendo aquele direito que ainda não existe, ainda não está formatado, e aí vê a necessidade de regulamentar. São as provocações, Então, né? assim, a gente precisa realmente tomar consciência que o nosso papel é fundamental. Mesmo que para o outro seja muito pequeno. A gente pode falar assim, ah, mas só eu, ou eu que penso assim, ou é só aqui na minha casa, só na minha cidade. Não. Eu acho que quando a gente realmente traz eu fazendo, a minha família fazendo, o meu vizinho fazendo, Do com o micro ao passar do macro, né? tempo, aquilo vai mudando, porque como o João falou, essa mudança que teve na legislação agora não foi uma coisa da noite para o dia. A gente não pode considerar assim, ah, a partir de agora é assim porque é assim. Não, é porque teve toda uma discussão, teve toda uma reivindicação, teve toda uma demonstração até o ponto de ser regulamentado. Sim. Então, eu acho que trazer a discussão realmente do racismo no ambiente do trabalho é importante e eu acredito que o programa ele vem nesse sentido informativo e educativo para que as pessoas busquem sempre auxílio. Porque às vezes a pessoa acha que é uma bobeira, que é uma coisa que não tem importância, mas aquilo ali pode desencadear coisas muito sérias lá para frente. Então, às vezes, a pessoa não tem dimensão do quanto aquilo está realmente prejudicando. Não só ela, mas todo o ambiente de trabalho, toda a sociedade. Então, às vezes acontece com o colega, não acontece com a gente não pode se omitir. A gente tem que realmente buscar um auxílio para que todos tenham um ambiente, vivam num ambiente melhor. Sim. Porque às vezes a gente fala, ah, não é comigo. Que nem eu, no meu caso, eu sou branca. Ah, então porque eu sou branca, então não vou me importar com o outro? Não, porque quando eu não me importo com o outro, meu ambiente de trabalho fica ruim. Sim. Então a gente tem que realmente ter esse olhar. Eu acho, a gente já discutiu em outros programas aqui essa forma preventiva, e eu gosto e eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que cada um fazendo a sua parte, se preocupando com você e com o outro, a gente realmente consegue ir transformando. Não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa rápida, mas é uma coisa que vai tendo um caminhar para uma sociedade melhor. Sim. Começamos aqui no pequenininho, né? E a minha influencia 5, esses 5 influenciam mais 5, esses 5 mais 5, e aí a gente vai ampliando e esperamos que com essa influência toda, as mentes, os corações sejam transformados e a gente consiga em pouco tempo ter uma sociedade melhor, né? Ricardo, suas palavras a respeito disso tudo que a gente tem conversado aqui. Eu vou na mesma linha da doutora Renata, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque quando você não conversa sobre um assunto, ele vira tabu, né? Parece que ele é meio colocado ali embaixo do tapete, como se ele não existisse. E aí os casos vão continuando ocorrendo, mas ninguém fala. Se ninguém fala, ninguém reclama. Se ninguém reclama, infelizmente, aqueles que estão fazendo errado e que às vezes acham que isso não tem problema agir dessa forma, vão continuar, né? Então, é muito importante a sociedade debater esses assuntos. A gente está aqui nesse programa, tem acontecido, às vezes, infelizmente, é horrível que tenha acontecido isso, né, com esses jogadores, que a gente começou no começo do programa a falar com o Vini Júnior, mas o fato dele repercutir, né, dele não aceitar, dele ir na imprensa, dele brigar contra, até porque é alguém que, às vezes, tem essa condição, que nem todos têm, né, e sabe como é difícil, às vezes, a vida de outras pessoas que sofrem, né, esse tipo de problema. Como eu falei, às vezes, aqui na minha primeira vez, às vezes a mulher negra de baixa renda tem muita pouca oportunidade, né, de reclamar, de provar, de conseguir alguém que lute por ela. Então, esses casos que acontecem, às vezes, maiores na imprensa, não porque foi uma ofensa maior, mas que têm visibilidade, são espetaculares para que se discuta sobre isso, se fale sobre isso, acabe com esse tabu, tire esse assunto debaixo do tapete, né? E se vá adiante, que aconteçam mais decisões
como a daquele juiz que, como a gente colocou aqui, condenou, deu a condenação pecuniária, obrigou a retratação e ainda fez o racista estudar um livro e tentar mudar o seu pensamento, né? Porque a sociedade ganha com cada pessoa que mude esse pensamento é um pontinho positivo a mais para a sociedade. É um avanço pequenininho que todos nós vamos juntos para frente, não é? Com certeza. João. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre esse tipo de assunto. Acho que, inclusive, também a gente esqueceu de... Quando o doutor coloca a questão da mulher negra, a gente esquece da nova escravidão, né? Essas questões da questão das mulheres, principalmente das mulheres negras em regime de escravidão, e que a família acha, ela é da família tal, mas só que vive-se em regime de escravidão, 40 anos, 30 anos, e assim se vai, né? E se toma-se documentos. É muito grave isso. Esse é um assunto, é uma problemática. Uma outra problemática, eu acho que exatamente quando se cresce, né? Acho que foi muito importante quando a doutora falou que são vários casos que vão se colocando. Em 90, quem é mais novinho não vai lembrar, né? Mas na época as pessoas colocavam, né, no jornal, né? Contrato com boa aparência. Só que aí na Folha de São Paulo, em 95, 96, esse caso é Simone Diniz. Simone Diniz, Douglas Martins, um abraço. Depois eu vou explicar por que o Douglas Martins entra nessa conversa. Porque o que acontece? Né? A Folha de São Paulo colocou isso, né? Só quero empregadas não negras. Aí tudo bem e tal. Uma primeira instância se perdeu, fosse uma segunda instância se perdeu, fosse uma terceira instância, o Tribunal Superior também se perdeu. A Simone Diniz só ganhou o processo só na Organização dos Estados Americanos em 2005. 35 mil reais foi esse caso na época, em 2005. Douglas Martins, que é de Santos, na época ele era secretário nacional de igualdade racial, ele foi acompanhar esse caso em Washington, na sede da OEA. Né? E aí, chegando lá, você acompanhou o caso, inclusive o secretário-geral da OEA era um chileno que foi exilado, que era o José Miguel, né? Ele era o secretário da OEA e, inclusive, chegaram para o Douglas Martins na época. Douglas Martins, por que não se tem uma convenção de combate ao racismo aqui das Américas? Não, mas já tem da Europa, tal, a da ONU, que é de 68. Não, mas aquela da ONU a gente sabe como é que foi. E aí, e por que eu estou chegando nesse assunto? E eu até esqueci o porquê que, inclusive, a lei de injúria, um dos motivos é por causa disso, né? A junção, né? E aí, por causa dessa questão da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e outras discriminações correlatas, essas outras discriminações correlatas chegam à LGBTfobia, ao machismo, à misoginia. E aí, com esse debate, o Douglas voltou para o Brasil, falou com o Celso Amorim, porque a gente tinha que se fazer isso, esse debate realmente. Foi-se aprovado-se essa Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e outras discriminações em 2013, na Guatemala. E aí o governo anterior, em janeiro de 2022, ele assinou essa convenção. E aí a doutora sabe, no artigo 5º, parágrafo 2º, toda a convenção que é aprovada se torna-se lei e a se torna constitucional. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, qualquer coisa de combate ao racismo no Brasil, ela não pode agora ser retirada da lei. Então, cotas não pode ser retirada da lei, uma lei de combate ao racismo, como a lei CAO não pode ser retirada da lei, como a questão da lei 10.639 não pode ser retirada da lei, como a questão da saúde da população negra não pode ser retirada da lei, e outras coisas também. E o importante dessa convenção também, que eu acho que é muito importante se colocar nisso, que o STF, inclusive, se colocou nisso e com a convenção se juntou, qualquer tipo de discriminação, no caso da Lei CAO foi criada com uma discriminação de combate ao racismo,
Mas só que a Lei KO, ela prevê, nos casos de LGBTfobia e alguns outros casos, em que você se pode utilizar o caso da lei KO para isso. Entendeu? A gente hoje não temos uma legislação, por exemplo, de combate à homofobia, à LGBTfobia, mas a gente pode utilizar, enquanto não se tem uma lei específica, a gente pode se utilizar da Lei KO. E eu acho que é muito importante que a gente tem alguns pontos que a gente tem que se colocar no combate ao racismo no Brasil, porque a gente tem que entender o seguinte, né? Foram 350 anos de escravidão, em que a Lei Áurea do dia 13 de maio de 1988, em que eu falo que é o dia da mentira do preto brasileiro, em que fez um parágrafo, no outro parágrafo não se colocava alguma coisa de política pública para a população negra. E a população negra está 134 anos à mercê de algumas coisas e que a gente entende por quê, né? E esse é tema para debate de uns 5 programas inteiros. 5 programas, 6, e a gente... E que a gente não vai dar conta de falar isso. Não dá. Até porque, minha gente, acabou. Nosso papo foi muito proveitoso, né? Muito. O papo foi proveitoso. Acho que é importante a gente fazer alguns programas assim, porque a gente tem que... É isso. Educativo, né? Educativo. Eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente. Minha gente, então a gente se despede por aqui com esse gostinho de quero mais. Infelizmente, não podemos continuar, porque o nosso programa acabou. Mas quinta-feira que vem a gente volta, sempre no mesmo horário, às 18 horas. Então, grande beijo. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.